Olá, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso do Zero ao Dev. Nas aulas anteriores, a gente aprendeu o que é uma variável, o que são os tipos de dados, né? Como que a gente faz a declaração de uma variável, definindo um tipo, o nome da variável. Aprendemos também os comandos de entrada e saída, que é o printf e o scanf. Scanf para que a gente consiga recuperar um dado digitado pelo usuário e consiga atribuir para uma variável. E o printf para exibir o valor de uma variável, passando o marcador, né, a máscara, para fazer essa relação entre variável que vai ser informado. Nessa aula, a gente vai evoluir um pouquinho esse conceito de variáveis, aprendendo o que eu digo que é uma irmã da variável, só que ela tem um comportamento um pouquinho diferente da variável. É uma variável, só que com um comportamento um pouquinho diferente. Vamos pensar no seguinte caso. Nós somos uma empresa de RH e a gente precisa fazer alguns cálculos lá de pagamento, de férias, aonde para cada cálculo que é feito, a gente tem uma taxa de juros ou uma taxa de cotação, alguma coisa que esse valor ele não se varia, então ele não pode ser modificado durante a execução da aplicação. E se a gente fizer uso da variável da forma nativa, a gente sabe que eu consigo modificar o valor. Então, utilizar a variável da forma com que utilizamos até o momento seria inviável para esses cálculos, sendo que um cálculo a gente tem um valor fixo que nunca se modifica. Então, nesse caso, a gente faz uso do que a gente chama de constante. Então, diferente da variável, que é algo que se varia, a constante não. Ela nunca, uma vez que você declara ela e atribui um valor, ela nunca pode ser modificada, ou seja, eu nunca posso alterar o valor dela em termos de execução. Então isso traz uma segurança para a gente que, dependendo do cálculo que for feito, a gente não vai ter nenhuma alteração daquele valor e o cálculo vai ser feito corretamente. Então vamos pensar no seguinte caso. Então como que a gente faz? Na declaração, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar do mesmo jeito que a gente trabalha. Vamos lá, int pi, só que pi é double, né? Um float. Então pi também é um valor fixo que a gente tem, né? Para fazer cálculo de área de círculos, dentre outras coisas. Ele tem um valor de 3,14. Poderia ter até mais casas decimais, mas vamos trabalhar com duas casas decimais. Então esse valor de π é um valor fixo na fórmula, ele nunca vai ser modificado. Se a gente fizer dessa maneira, eu posso vir aqui e definir em tempo de execução que π é 3,30 que seja. Se eu colocar um printf, %d, %f, né, que é float, barra n, π. Então, na hora que eu executar aqui, o meu π, que era 3,14, foi alterado para 3,30. Então, se eu tivesse um cálculo de área aqui, a gente ia ter um grande problema. Então, como que a gente faz? A gente vem aqui na declaração e coloca como const. Então, o que a gente está fazendo? A gente está definindo uma constante. Então, é algo que não se modifica. É a única alteração que a gente vai fazer. A gente só vai colocar const antes do tipo da variável. E se a gente executar agora, ele reclama, ó, eu não posso alterar o valor da minha variável π, porque ele é uma constante. Então, uma constante só pode ser declarada, ou seja, atribuído um valor no momento dessa criação. Então, com a constante a gente tem essa segurança, ou seja, eu defini um determinado valor, a minha aplicação pode ser executada e esse valor nunca será alterado. Então, isso aqui eu não consigo fazer, mas eu consigo utilizar a minha variável para cálculo, para qualquer coisa. A única coisa, a única diferença entre a variável da forma nativa que ela é e a constante é isso. A variável eu consigo alterar em termos de execução e a constante não. Constante eu defini um único valor e ele permanece com esse valor até o final da execução do meu programa. Então essa aula foi bem prática para a gente entender o que são constantes, porque futuramente você, como desenvolvedor,
você vai precisar trabalhar com cálculos, vai precisar desenvolver sistemas voltados a determinados cálculos que têm valores fixos, e você não vai poder utilizar uma variável, você vai ter que usar uma constante para assegurar que o cálculo executado nesse programa vai estar com o valor correto, o valor de juros correto e assim por diante. Então, o uso das constantes são essenciais para esses determinados cálculos. Então, se não entendeu, deixe nos comentários. Se curtiu, dê um like, se inscreva no canal e até.